Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Gostaria de convidar a Rome. Rome, você pode fazer uma oração para a gente iniciar depois, por gentileza? Sim, posso sim. Paz do Amém. Senhor a todos. Santo Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor, louvado, purificado e exaltado sejas tu, Santo Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos e dando graças ao Deus Pai, rendendo-te graças, meu Deus, por nos dares esta oportunidade mais uma vez, Pai, de ouvirmos a tua palavra, meu Deus, que nos alimenta. Senhor, ajuda-nos a abrirmos o nosso através da palavra que será ministrada pelo nosso querido irmão Renato, meu Deus, possamos entender, Pai, que precisamos nos deixarmos transformar pela mensagem da tua cruz, da cruz do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada por esta oportunidade, abençoa todos. Todos nós, Senhor, estejamos aqui, Senhor, completos diante de Ti e dispostos, meu Deus, a nos deixarmos transformar. Muito obrigada, meu Deus, por esta oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Muito obrigado, Rome. Deus abençoe grandemente. Então, continuando aqui o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós estamos no meio do discurso de Pedro, né? O segundo discurso dele no livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós estamos mais ou menos no versículo 16, 17 do capítulo 3, né? Mas eu irei fazer a leitura a partir do versículo 12, né? Para a gente relembrar o que Pedro já havia dito no seu discurso. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12, né? Se você tiver uma Bíblia, acompanhe. Se não tiver uma Bíblia, olhe no seu celular, né? Tem muitas Bíblias disponíveis, todas as línguas, né? Todas as versões. Então, não deixe de acompanhar, porque é bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. A gente assimila muito mais ouvindo e lendo, né? Glória a Deus. Então, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este perfeita saúde na presença de todos vós. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós temos aqui a cura de um coxo, né? Aquele homem ali, 40 anos de idade, coxo ali, era levado todos os dias ali para a Porta Formosa, uma das portas do templo, né? De acesso ao templo, e ele ficava ali, né? Era levado, ele era coxo desde nascença, como diz a palavra do Senhor, e ele pedia ali esmolas, né? Ele clamava ali por esmolas, por uma ajuda ali financeira, né? Ele dependia da boa vontade dos seus amigos, né? Dos seus familiares, para conduzir ele àquela Porta Formosa, né? E um belo dia, numa oração, né? A gente viu também que o judeu, ele orava 3 vezes ao dia, tinha a oração das 3 horas, a oração das 6 horas, e a oração da hora nona, né? Que são 3 horas da tarde. Pedro e João estavam se dirigindo ali para o templo, e passaram, né? Deram de cara ali com aquele mendigo que pediu um dinheiro ali, né, pediu uma esmola para Pedro e João, né, e Pedro fita aquele homem ali e diz que não tem prata nem ouro, mas o que ele tem é muito melhor, né, em nome de Jesus, que aquele homem ali começasse a andar, né, e os pés dele são firmados, e ele começa não a andar, mas a saltar de alegria na presença do Senhor, né, porque quem anda na presença do Senhor salta de alegria, né? Não anda em tristeza, mas fica ali firme, sabendo que o Redentor vive e que Deus está no comando de tudo, né? Glória a Deus. E Pedro ali, né? Todos ficam atônitos, né? Todos ficam admirados, né? Eles saem ali da Porta Formosa e se dirigem para
o pórtico de Salomão, o alpendre de Salomão, nós vimos também no mapa ali, no gráfico que teve, e eles ficaram ali embaixo daquele alpendre, né, a multidão ali, muitas pessoas estavam reunidas por conta da oração, e Pedro começa a fazer o seu segundo discurso no livro de Atos dos Apóstolos, né, e nós chegamos no versículo 16, né, nós já falamos um pouco sobre os outros versículos, né, que eles negaram perante Pilatos, que eles negaram o santo e o justo, que eles negaram o autor da vida, mas que Deus o ressuscitou, e eles, os apóstolos, são testemunhas, e foi pela fé no nome de Jesus, foi que esse homem, que agora todos estavam vendo e reconhecendo que estava em perfeita saúde. Então, nesse momento aqui, nesse versículo 16, é que Pedro realmente atribui a cura do paralítico a Jesus Cristo, né? Toda honra e toda glória são dadas a Jesus pela cura daquele paralítico, daquele coxo. A fé no nome de Jesus fez esse homem ter saúde perfeita, como diz aqui no versículo 16, né? E Pedro ainda acrescenta, né, que aquele homem curado era alguém que eles estavam vendo, né, que eles reconheciam. Todos, o judeu, ele, como a gente falou, ele tinha esse costume, né, era devoto, ele ia 3 vezes ao templo orar, e aquele coxo estava sempre ali, né, um coxo que eles facilmente reconheciam, davam esmola constantemente ali para ele. Então, e agora ele estava ali andando, né, dando glória a Deus, pulando de alegria, né? Então o milagre, ele foi feito ali na presença de todos, né? Todos viram aquilo ali. Não foi feito num lugar desconhecido, mas foi feito junto à porta do templo, né? Da porta chamada Formosa, né? Todos viram como foi feito, como esse milagre, né, aconteceu, né? Embora não tivessem, muitos não estavam vendo ali, mas eles viram o alvoroço e a multidão correu para onde estava Pedro e João, e aquele coxo era uma pessoa bem conhecida, né? Não foi feito nenhum feitiço, não foi feito nenhum encantamento, apenas a fé no nome de Jesus foi necessário para curar aquele homem, para dar saúde perfeita. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, ao usar o nome de Jesus, né, Pedro mostrou quem lhe dera autoridade, né, quem lhe dera poder para curar, né? Pedro estava ali cheio com a promessa, né, a promessa dada por Jesus, né, do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, e no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ele curou aquele paralítico, né? O nome de Jesus, ele não deve ser usado em vão ou como mágica, deve ser usado por fé, né? As pessoas podem imaginar, se eu repetir o nome de Jesus é suficiente para realizar algum milagre, alguma cura. Não é um nome mágico, mas pela fé no nome de Jesus, se você obedece a ele, se você cumpre os seus mandamentos, as suas ordenanças, se você está em comunhão com ele, pela fé no nome dele, sinais e maravilhas vão lhe acompanhar, né? Glória a Deus. Então, não é apenas o som do nome de Jesus, mas a fé no nome de Jesus é que dá poder, né? Glória a Deus. Não são palavras mágicas, né? A fé no seu nome, a confiança nele e a certeza do seu poder, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Nós somos justificados diante do Pai através dessa mesma fé em Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E o 17 fala o seguinte: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então aqui começa, Pedro ele falou sobre Jesus, né? Falou que eles haviam matado o santo justo, autor da vida, e que pela fé no nome dele aquele mendigo estava curado, e agora mostra que a grande misericórdia do Senhor para com aqueles que entregaram a Jesus, que mataram Jesus. Após acusar aquela multidão de traição, né, de negação, de assassinato, como a gente viu na leitura aqui do discurso, Jesus, eles agora acharão misericórdia, né? Agora, depois que Pedro fez isso, vocês negaram, vocês traíram, vocês o mataram. Então agora tem uma postura aqui mais gentil, né, mais branda de Pedro. Pedro declara aos ouvintes que, embora eles sejam culpados de matar a Jesus, eles acharão misericórdia, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Foram palavras duras, né? Você acusar realmente uma pessoa de trair, de negar, de matar alguém, mas agora Pedro fala de certa forma que mais branda, né? De certa forma de forma mais gentil. Pedro falou que eles entregaram, negaram, mataram, mas que há misericórdia mesmo assim, né?
Então, você pensa o seguinte, né? Imagine um publicano. O publicano, ele é uma pessoa desprezada por todos pelo fato de ser judeu, que é um judeu que ajuda os romanos. Então, o publicano é aquele cara que é judeu, né, que faz a ligação com os romanos, ele arrecada imposto para os romanos. Então, você tem essa figura, e ele é desprezado por isso, acusado de trair, né, o povo judeu. Você imagina alguém entregar outro judeu para os romanos matarem, para os romanos crucificarem, e ainda mais um judeu como Jesus, né, que só pregou amor, só pregou misericórdia. Então, grande hipocrisia aqui, né, da parte desses homens aqui, né? Então, mas Pedro fala que há misericórdia, né? Então, diante dos milagres, diante dessa palavra, aqueles judeus devem ter ficado aterrorizados, né? Diante de palavras como negar, como trair, como matar, mas muitos devem ter até rasgado ali as suas vestes, né? Muitos devem ter ali ficado ali se prostrado no chão, né? Clamando por misericórdia. Mas Pedro fala que há misericórdia, né? Que há salvação, mesmo eles fazendo isso, mesmo porque eles fizeram na ignorância, né? E fizeram ali de forma ignorante. Então, a culpa deles era uma culpa muito grande. Pedro, de certa forma, diz que a ignorância, Deus leva em conta, né? Os tempos da ignorância. Pedro toca ali nas feridas deles, mas agora mostra como o Senhor, né? Como Jesus é misericordioso, né? Fizeram tudo com Jesus, mas mesmo assim ele está disposto a perdoar. Ele mesmo já havia perdoado lá na cruz, né? Lucas 23, 34 fala sobre isso. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Pedro aqui ele só traz à memória aqui, com outras palavras, o perdão que Jesus já tinha feito, né? Já tinha dito ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então, a gente vê que Pedro também fala não só do povo, né, mas no versículo 17 ele também fala das autoridades, fariseus, né, saduceus, escribas, doutores da lei, todos tinham cometido aquele pecado junto, né, o povo, todos juntos ali tinham gritado, crucificam, né, crucificam. Então, todos eles agiram por ignorância, né. Paulo, ele vai falar também, quando ele dá um testemunho de vida, né? Paulo dá muitos testemunhos nas suas cartas, né, de vida. Ele fala o seguinte, ó, ele fala sobre esses homens aqui, ó. Nenhum dos poderosos o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E ele dá um testemunho dele mesmo, ó, que antes ele era blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcançou misericórdia porque o fez ignorantemente, na incredulidade. Então, o Senhor é misericordioso, né? O Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, mesmo com aqueles que o entregaram para ser crucificado. Mas tudo estava na presciência do Senhor, né? Versículo 18, Pedro, novamente, ele traz à memória, né, aquilo que ele já tinha falado no discurso anterior, né, no versículo 23, que ele disse que tudo estava no desígnio e presciência de Deus. Ele repete aqui as mesmas palavras, né, de uma forma diferente, ó, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Então, Deus havia cumprido, né, tudo que os profetas falaram, e aqui nós temos profetas como Isaías, profetas como Daniel, profetas como Davi, né, no Salmo 22 ele fala sobre isso também, né, Isaías 50, Isaías 53, Daniel 9, 26 ele fala isso. Então, mesmo na ignorância, esses homens haviam cumprido as escrituras, né, como é interessante aqui, né, mesmo na ignorância, cumpriu o que anunciara por boca de todos os profetas. Então, foi o mesmo caso, né, que a gente estudou, né, a Jana está pregando ali nos ensinando sobre Gênesis, sobre o caso de José e seus irmãos. A gente vai ver, ela vai chegar lá ainda, ela está no capítulo 41, 42, não me lembro, mas ela vai chegar no capítulo 50 de Gênesis. 50 de Gênesis, José vai falar o seguinte, ó, vós intentastes mal contra mim, mas porém Deus intentou para o bem, para conservar vocês nesse dia, né? Muita gente convida, então eles intentaram mal, mas era do desígnio de Deus, né? Que o mal se tornou em bem. Então aqui o mal deles, né? Na ignorância ali, se tornou em um cumprimento de uma profecia, né? Cumprimento de todos os profetas, né? Anunciado ali pela boca de todos os profetas. Mas claro que isso não diminui o pecado, né? Mesmo cumprindo as escrituras, esses homens são culpados, né? Pecado
por ignorância, né, continua sendo pecado. Né? A maldade dos homens não anula os propósitos de Deus, né? Se eles não tivessem entregado Jesus, a história seria outra, né? Mas os propósitos de Deus têm que ser cumpridos, né? Os desígnios do Senhor têm que ser cumpridos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jó 4, 42, 2, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, os judeus eram culpados por ter negado, por ter traído, por ter matado Jesus, mas Deus age com misericórdia para com a vida deles, né? Glória a Deus. E no versículo 19 nós vamos ter o seguinte, né? Pedro vai falar para aqueles homens o que é necessário para eles serem perdoados, mesmo agindo na misericórdia, né? Cumprindo as escrituras, mas o que é necessário, né, para ser perdoado? Versículo 19, ó, Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, é necessário o quê? É necessário o arrependimento, né? É necessário a conversão. Então, não importa o que eles fizeram, né? Não importa o que nós fizemos no passado, seja por ignorância ou não, o Senhor nos perdoa. Pedro joga isso na cara dele, vocês traíram, vocês negaram, vocês mataram, mas existe perdão, arrependei-vos e convertei-vos. O próprio Pedro, ele deve falar isso com propriedade, ele viveu algo semelhante, ele mesmo negou a Jesus, mas havia sido perdoado, se arrependeu e foi perdoado, e agora estava pregando o evangelho, né? Que bênção, glória a Deus. Então, eles haviam negado a Jesus, votando, né, por sua condenação, quando Pilatos interrogou ali, Pilatos conversou com eles, desprezaram Jesus, se recusaram a conhecer ele como Messias, mesmo diante dos milagres, dos sinais, de uma vida absolutamente consagrada ao Pai. O próprio Pilatos, ele não viu não viu culpa, né, não viu motivo para condená-lo, tentou soltá-lo, mas eles exigiram a crucificação de Jesus. Mas se eles se arrependessem, se eles se convertessem, os seus pecados seriam cancelados, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Essa palavra aqui, cancelar, né? Eu gosto sempre de olhar as palavras, né? No grego, né? No hebraico, é sempre interessante você ver o original, o que ela quer dizer. Essa palavra cancelar, no grego, ela significa, é um nome aqui muito grande, mas eu não vou pronunciar, ela significa apenas limpar esfregando. Então, você escreveu aqui alguma coisa e errou e você esfrega, né? Você passa a borracha. Então, limpar, esfregando, apagar, remover, destruir. Então, os pecados iam ser apagados. Deus ia limpar, esfregando ali, esfregava, limpava, apagava os pecados deles, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Mas é necessária a mudança, arrependimento, né? Mudança de mente para o perdão dos pecados, e necessário também a conversão, né? A conversão é o quê? Mudança de direção, né? Mudança de mente, mudança de direção. Você está no carro aqui, e quando você converge à direita ou à esquerda, você muda totalmente de direção, vai para outro caminho. Então, era necessário eles se arrependerem, terem aquela mudança de mente, e também se converterem, terem uma mudança aí de atitude, de direção. Embora sejam culpados de matar Jesus, se eles se arrependessem, acharão misericórdia, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, lembrando que essa multidão aqui era de homens religiosos, né? Eles estavam ali para orar, era a hora nona. Mesmo sendo religiosos, era necessário eles se arrependerem. Interessante aqui, né? Porque você pode ser um religioso ali, seguir uma doutrina, seguir uma religião ali qualquer, mas é necessário você se arrepender, se converter a Jesus Cristo, né? Glória a Deus, é necessário essa conversão. Arrependam-se e vivam, ou arrependam-se, ou não arrependam-se e morram, né? Arrependam-se para serem cancelados os seus pecados. E a mensagem continua a mesma. João Batista pregou o arrependimento dos pecados, Jesus pregou o arrependimento dos pecados, e os apóstolos estão pregando o arrependimento dos pecados. A mensagem do Evangelho, hoje ela ainda é atual, né? Nós pregamos o arrependimento dos pecados. A mensagem de Paulo, ela contém o cristianismo autêntico, né? Aquele cristianismo real, né? Que Cristo é o Salvador, transformação de vida, arrependimento dos pecados e praticar, né? Obedecer. Ele vai falar sobre isso lá no final, um pouco ele vai falar sobre isso aqui, que é necessário obediência, né? Então,
Deus enviou o seu Filho, né, por nós, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Porque Deus amou o seu mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então é necessário somente crer em Jesus para obter a salvação. Não existem outros mediadores entre Deus e os homens. Glória a Deus, glória a Jesus. O arrependimento, ele perdoa os pecados e Deus vai operando, né, vai transformando, vai mudando crenças, valores. Pessoa que era beberrão, agora para de beber, usava drogas, agora está limpo, né? Era enrolão, picareta, trambiqueiro, né? Agora honesto, né? Então, transformação, o evangelho, ele opera a transformação, mas é necessário confessar e se arrepender dos pecados, reconhecer os próprios erros, reconhecer os próprios pecados, né? Afastar, abandonar, cancelar, né, os pecados, né? Deixar de lado. Glória a Deus. Então, muitas pessoas, às vezes, querem, né, os benefícios do cristianismo, de ser cristão, mas não querem, né, obedecer, não querem se arrepender, não querem se converter, né, querem levar a vida de qualquer jeito, mas isso não é cristianismo, né? O cristianismo, ele envolve transformação de vida, e lá na frente aceitar Jesus como Senhor e Salvador é só o primeiro passo, né? É necessário um longo caminho de conversão, de transformação, de santificação, sem a qual ninguém verá Deus, né? Santificação. E obediência também nas palavras, nos preceitos do Senhor, nas Santas Escrituras. Glória a Deus. Então, quando a gente se arrepende, né, para a gente finalizar esse versículo 19, quando a gente se arrepende e deixa o pecado, Deus promete não somente nos purificar, mas também trazer, né, a purificação espiritual. Ele vai falar um pouco sobre isso, né, nos versículos 20, nos versículos 21. Ele vai falar que existe um refrigério ali, né? Jesus traz um refrigério ali para a nossa alma, né? Então, a partir dos versículos 20 ao 24, Pedro vai falar sobre isso e também vai falar sobre promessa e sobre uma profecia. Ó, no versículo 20, vamos ter o seguinte, ó, 19, arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que os céus receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, Pedro aqui, ele vai falar, né, vai falar sobre a vinda de Jesus, né, que Jesus, no 21 em especial, ele foi recebido nos céus, até que o tempo da restauração de todas as coisas, quando ele irá voltar, né, para destruir aqui de vez, né, o pecado, Satanás, seus demônios, e restaurar todas as coisas. Então, fundamentado nos profetas, Pedro anuncia a volta de Jesus Cristo. O versículo 21, ele fala justamente que Jesus, ele foi recebido pelo Pai e ficará lá até que ele volte para restaurar tudo. O tempo que Deus trará a restauração de todas as coisas, ou os tempos de refrigério, né, também, o tempo de restauração também é um tempo de refrigério, né, se referem a essa segunda vinda do Senhor. O Senhor se manifestará naquele glorioso dia, né, haverá um novo céu e uma nova terra, né, que bênção, né, glória a Deus, glória a Jesus. Então ele trará renovação, né, a criação será renovada. A palavra do Senhor fala que a criação geme, né, hoje em dia, né, geme ali, mas também ela será restaurada, né. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, e Jesus, Pedro, né, ele vai falar aqui também sobre profecias, né, de Moisés e de outros profetas também, né? Ele fala aqui que ele fala do tempo da restauração e fala que e cita os profetas, né? Então a gente já explicou um pouco, né, quando a gente falou em Marcos 13, se eu não me engano, que a gente falou sobre o sermão profético de Jesus, né, sobre a grande tribulação, tempos terríveis, né, como nunca antes houve na face da terra, e
Pedro vai falar justamente sobre isso, que Jesus está com o Pai, mas ele vai ter um tempo que ele vai voltar para restaurar todas as coisas, como ele falou pela boca dos profetas desde a antiguidade, e ele começa a citar nos versículos 22, 23 e 24 os profetas. Então, no versículo 22 e 23, Pedro vai citar Deuteronômio 18, do 15 ao 19, né, palavras de Moisés. Versículo 22, ó. O Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio. Não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então, é o cumprimento aqui de uma profecia feita por Moisés em Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento disso aqui, né? Muitos achavam que era Josué, muitos ali dos que estavam naquela época, né, achavam que era Josué, mas é Jesus Cristo. É o descendente ali sobre quem Deus dissera, né, Abraão, né, na tua descendência eu abençoarei todas as famílias da terra. Jesus é um profeta semelhante a Moisés, né? Toda a revelação divina está com Jesus. Jesus liberta, assim como Moisés foi aquele que libertou o povo da escravidão física no Egito, Jesus libera da escravidão espiritual, do pecado, nos guia, né? Assim como Moisés também libertou e guiou o povo pelo deserto, Jesus ele nos liberta da escravidão espiritual e nos guia, né, até o tempo da restauração de todas as coisas, né? Jesus é um príncipe, é um legislador, assim como Moisés também foi. Moisés construiu um tabernáculo, né, para os que lembram ali do livro de Êxodo, de Números, Deuteronômio. Moisés construiu um tabernáculo ali. Jesus, ele constrói o verdadeiro tabernáculo do seu corpo. Assim como Moisés construiu um tabernáculo terreno. Jesus é manso, paciente, morreu pela palavra, né? Moisés também, um tipo de Cristo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. E Pedro vai falar também de outros profetas, não só de Moisés, mas ele fala de todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Então Pedro, ele fala de Jesus, né, que Jesus está com o Pai, que ele vai voltar para restaurar todas as coisas, conforme falou pelos profetas. Pedro cita Moisés, depois ele vai citar todos os profetas, começando por Samuel. Não só Moisés, mas todos os profetas falaram de Jesus, né? Claro que tiveram alguns profetas que falaram coisas ali locais, né? Teve profeta que falou contra os edomitas, né? Teve profeta que falou contra a Síria, né? Jonas, ele pregou especificamente para Nínive, mas a maioria dos profetas falaram sobre Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então Samuel, ele viveu durante o período ali dos juízes, né, dos reis de Israel, né, o povo cansado ali de não ter um rei, pediu um rei. Então Samuel viveu durante essa transição. Ele mesmo foi juiz, foi profeta, foi sacerdote. E ele foi considerado o primeiro ali de uma sucessão de profetas, né, como se a era profética começasse por Samuel. Foi Samuel quem ungiu a Davi, dando início à linhagem real de Davi, da qual Cristo veio, né? Cristo é da descendência de Davi, da casa de Davi. Então, todos os profetas, começando por Samuel, apontaram para o Messias, né, para Jesus Cristo. E todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Tem não é um filme, mas um seriado que está muito no auge agora, né, se chama The Chosen. Eu particularmente gosto muito dele, já assisti 2 vezes, né, glória a Deus, glória a Jesus. E ele é bem diferente dos outros. Depois, se vocês quiserem saber um pouco mais, né, você baixa um aplicativo ali e assiste pelo aplicativo. Em outros filmes que falam sobre Jesus, eles mostram Jesus, né, fazendo um milagre, né, fazendo ali suas obras, né, fazendo os episódios da vida de Jesus. Só que esse episódio, esse seriado The Chosen, a gente vê uma ligação do antigo com o novo. É bênção demais. A gente vê ali, falando sobre Esté, falando sobre Mardoqueu, falando sobre Jacó, falando sobre Moisés e a serpente no deserto. Jesus cita Oséias, Jesus cita Isaías.
existe essa ligação, né? Outros filmes de Jesus que são bênção também, eles falam mais ali dos episódios, né? Os episódios, às vezes, de forma solta, mas esse seriado, ele faz essa ligação. A gente vê os fariseus ali interagindo, vê o preconceito dos fariseus, é bem interessante eles. Eu gostei particularmente dessa ligação com o Antigo Testamento. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Por isso que Moisés está mostrando para a gente aqui. Pedro, né, que Moisés profetizou, todos os profetas, começando por Samuel. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, continuando aqui, versículos 25, 26, ainda temos tempo aqui, né? Iremos até o capítulo 4, versículo 4, se Deus quiser. Então, no 25 e 26, Pedro vai falar o seguinte, ó: vós sois os filhos dos profetas e da aliança entre Deus, que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, aqui Pedro, ele vai falar que o monopólio, que a aliança do Antigo Testamento estava com os judeus. Eles eram privilegiados, eles eram filhos, descendentes dos profetas e da aliança de Deus com o vosso pai, com Abraão. Então, Deus prometeu a Abraão que abençoaria o mundo por intermédio dos seus descendentes, né, da sua descendência, que viria a ser o povo judeu, e Jesus era um descendente de Abraão. Nós já estudamos sobre isso, Gênesis 22, do 16 ao 18. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. O Senhor falando para Abraão, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, promessa que em Abraão a descendência dele seria abençoada. Jesus Cristo é da descendência de Abraão. Então, se todas as nações seriam benditas em Jesus, quanto mais, né, seus parentes, seus judeus aqui segundo a carne, né, eles eram privilegiados por estarem aqui nessa descendência judeu, e Jesus é um judeu. Então, Deus pretendia que a nação judaica fosse um povo ali abençoado, um povo separado, um povo santo, que ensinaria ao mundo os caminhos, né, os preceitos, os mandamentos do Senhor, e eles também deveriam preparar o caminho para o Messias. Então, os judeus, eles deveriam ser os pregadores, os missionários de hoje, mas eles rejeitaram Jesus, né, eles rejeitaram o Messias, né? Deus escolheu aquele povo, né, de entre todos os povos da terra, ele separou aquele povo ali para ser um povo santo, um povo separado, e deles viu o Messias, mas eles negaram esse Messias. Então, eles tiveram esse privilégio, né? Mas Pedro vai falar sobre isso, ó. Tendo Deus, em versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, todas as vantagens ali, eles perderam, né, rejeitando a Jesus, né? Era para ter recebido Jesus de braços abertos, mas negaram essa oportunidade. O Redentor veio primeiro a eles, mas eles negaram, né? Eles eram a nação escolhida por Deus, só que ante a rejeição, Deus vai se voltar para os gentios, né? Poucos judeus se converteram, então Deus vai também se voltar para aqueles que não são judeus, né? Os gentios. Inicia-se assim o que nós estamos vendo hoje, né? O tempo da igreja, a era da igreja. Então chegou um tempo em que Deus não trataria mais com uma nação, com tribos, com fronteiras, como era Israel. Agora ele ia tratar com um povo que não era nação. Romanos 10, 19, Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Então, a igreja, né, é um povo ali que não é uma nação como os judeus eram. Então, Deus está tratando agora com a igreja que não é nação, mas chegará um tempo em que Deus voltará a tratar com Israel, que é uma nação, que será o período da grande tribulação. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, analisando esse discurso de Pedro, né, se a gente pegar ele aqui como um todo, a gente vê que Pedro, ele anuncia Jesus de acordo com as Escrituras, né?
Ele fala que Jesus é um servo sofredor, fala que ele é o santo e o justo, o autor da vida, fala que Moisés, né, profetizou sobre ele ali, né, quando falou que viria um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis a tudo quanto vos disser. Falou da semente de Abraão, falou que Deus, né, o enviou primeiro aos judeus, para que cada um se apartasse das suas perversidades, seus pecados, e falou também que era necessário o arrependimento, né, para que Deus cancelasse os pecados, né. Eu creio que Pedro, ele ainda ia terminar o seu discurso, né, como a gente vai ver no capítulo 1, ele ainda estava falando, ele ainda ia falar que era necessário crer em Jesus, né, que Jesus apareceu para eles, ele ia dizer ainda algumas coisas ali, mas a gente vê que o discurso ele para de uma hora para outra. Pedro ainda estava falando, Atos 4:1, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então Pedro ainda ia falar muita coisa aí nesse discurso, né? E infelizmente nós não temos aqui o que Pedro ia falar, porque ele foi interrompido, né, por aqueles homens ali, aqueles líderes religiosos. Então, ainda falando ao povo, apareceram aqui os sacerdotes, né, talvez o sumo sacerdote, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Até esse momento eles não tinham se manifestado, ou se tinham, estavam ao longe escutando. Eles não tinham, mas agora eles vão aqui, aparecem aqui para se opor, né, para contradizer aqui Pedro e João. Então, esses sacerdotes eram os que conheciam mais das Escrituras, né, conheciam todos os rolos da lei, né, conheciam todo o Antigo Testamento, conheciam as profecias, mas eles não viram em Jesus o cumprimento delas. Eles estavam, de certa forma, com inveja do mestre, né? Não tinham seus corações abertos ali, apenas Nicodemos, apenas José da Arimateia, que eram membros do Sinédrio, creram em Jesus. Então, o sumo sacerdote que nós vimos que era Caifás, que era Anás, eles eram sumos sacerdotes, e eles se tornaram inimigos declarados de Jesus Cristo, participando ativamente ali da crucificação dele. E não suportavam que alguém falasse, né? A gente vai ver aqui, não hoje, mas próximo sábado, não, próxima sexta, nós iremos ver que eles interrogam a Pedro e João e dizem para eles não falarem, mencionarem mais o nome de Jesus, né? Nós vamos ver sobre isso. Mas aqui eles estão ali, interrompem a Pedro, interrompem João falando ali, não suportam ali, tamanha era a inveja, não suportam o nome de Jesus, né? E eles estão com um capitão do templo ali, né? Uma guarda, o templo tinha a sua guarda, formada por judeus, né? Aqui essa guarda aqui não é formada por romanos, né? A gente está falando de uma área ali do templo, né? No templo gentil não podia entrar, existia um pátio para os gentios, depois tinha um pátio das mulheres, só depois tinha um pátio dos judeus. Então um romano ali, uma guarda romana nunca que poderia entrar na área do templo. Era essa guarda que era formada de judeus e da tribo de Levi. A gente viu sobre isso, né? A gente falou sobre isso ali, capítulo 39, 33, mais ou menos 34, né? São muitos capítulos, né? Mas a mente vai lembrando de alguns. Então, Rubem, Simeão, Levi, o terceiro filho de Jacó, né? Com Leia. E essa tribo, ela não recebeu propriedade, não recebeu uma terra, ela recebeu a incumbência de tratar de todos os assuntos do templo, né, da tribo de Levi, dos descendentes de Levi, viriam os sacerdotes, viriam os levitas, né, viriam todos aqueles que cuidavam ali, quando Israel se levantava para caminhar, né, quando levantava acampamento, a tribo de Levi desmontava todo o tabernáculo, né, levava todos os utensílios, e depois eles armavam tudo quando a nuvem parava de andar, né? A Jane vai falar sobre isso depois, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, e aqui nós temos também os sacerdotes, capitão do templo, e os saduceus, né? Os saduceus ali, em especial, os saduceus, eles criam apenas no Antigo Testamento e não criam na ressurreição dos mortos. A gente tem ali um embate deles ali com Jesus, né? Quando eles falam sobre as escrituras, né? Sobre o casamento, né? Que uma mulher tinha se casou com um cara, o cara morreu e ela foi se casando com todos os irmãos, 7 irmãos, e todos foram morrendo.
Aí eles questionam ali Jesus, e na ressurreição dos mortos, né? Uma forma de pegar Jesus ali com palavras, na ressurreição dos mortos, de quem ela será mulher? E Jesus responde que eles não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Porque na ressurreição eles não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o versículo 2 fala que eles estavam ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem Jesus e a ressurreição dentre os mortos. Então, eles estavam com raiva disso, né? Eles estavam ensinando sobre Jesus, estavam ensinando sobre a ressurreição, em que os saduceus não criam, né, na ressurreição, como a gente viu. Eles até debateram com Jesus sobre isso. Então, ressentido aqui, algumas outras traduções ficaram doendo-se muito, né? Eles estavam ensinando que as verdades de Deus e eles ficaram se doendo ali, né? Satanás se estribuchando ali ante a pregação da palavra do Senhor, né? Então, sempre que os servos do Senhor se levantam, os agentes de Satanás tentam impedir, né? Como foi aqui esse caso aqui. Então, aqueles homens devem ter pensado que ao matar Jesus, tudo estaria finalizado, os discípulos ficariam desolados, envergonhados, desanimados, desapareceriam, mas ficaram de surpresa ao ver o evangelho crescer, né? 3.000 pessoas já tinham aceitado a Jesus, e aqui nós vamos ver que mais 2.000 pessoas aceitaram, o número subiu para 5.000. Glória a Deus, glória a Jesus, né? O Salmo 112:10 fala que o ímpio, ele vê e se entristece, ele range os dentes e se consome quando ele vê o justo, né? Mas o desejo deles perecerá. Então o ímpio fica triste quando vê a mensagem, a palavra do Senhor crescendo. Miseráveis aqueles, né, que se entristecem com a glória do Senhor. E o relato continua aqui por Lucas, fala que os prenderam, versículo 3, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, Pedro e João foram presos, né, ficaram ali, passaram a noite, a gente viu que já era na hora nona, já era 3 da tarde, né, já devia ser perto de 4 horas, já era. E eles prenderam ali, o Sinédrio não ia mais se reunir, claro, só no dia seguinte. Então, eles passaram ali a noite na prisão. Pedro e João, falando sobre Jesus, né, passaram ali a noite na prisão, né? Mas o Senhor fala que é bênção, né? Bênção, ele fala isso até no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados quando vos perseguirem, né? Se eu só achar o versículo aqui, ó. Mateus 5:10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Regozijai-vos e exultai-vos. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão do céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Pedro e João são presos, né? Mas eles deviam se alegrar, segundo Jesus, né? Porque se você sofrer perseguição pelo nome de Jesus, é porque o seu galardão vai ser grande, né? Glória a Deus. E, apesar da perseguição, apesar das prisões, versículo 4, o último versículo de hoje, fala que muitos dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Um discurso abençoado, reto, direto, como uma espada de 2 gumes, né, como diz a palavra do Senhor, tocou os corações daquelas pessoas, mesmo o discurso sendo interrompido, mesmo assim ele tocou muitos corações dos que ouviram a palavra e aceitaram, né? Como diz Isaías 55:11, né, a palavra não volta vazia, faz aquilo que apraz ao Senhor. Então, embora os pregadores tivessem sido perseguidos e presos, a palavra prevaleceu, né? As mãos deles foram amarradas, mas o evangelho que tinha sido pronunciado fez efeito nos corações, né? Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Que Deus abençoe a cada um, que vocês possam meditar nessa palavra, né? Que bênção, né? Possam depois ler com calma esse discurso de Pedro, um discurso rico de detalhes. Só o Espírito Santo para pegar um pescador, uma pessoa simples, né, do povo ali, humilde do povo ali, e falar palavras tão abençoadas, né? Só o poder do Espírito Santo mesmo para fazer com que Pedro articulasse aqui palavras tão bonitas, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E reiterando, né, quem tiver alguma dúvida pode questionar, se não hoje, mas
próxima reunião vocês podem questionar, que a gente tenta tirar aqui todas as dúvidas, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jane, você vai fazer alguma oração? Vai pedir alguém para orar? Eu posso fazer a oração. Vou fazer a oração, tá bem? Então, maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos ser gratos a Ti, meu Deus, porque a Tua palavra nos constrange, nos ensina, nos disciplina, Pai, e nos dá cada vez mais a certeza de que Tu estás conosco. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Abençoa a vida do Renato, abençoa a vida de todos que estão aqui presentes nessa pequena reunião, Senhor, mas totalmente dedicada a Ti. Ser com cada um de nós, nos guardando, nos dando saúde, nos protegendo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário, né? Estudando Gênesis. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, hoje eu fui Paz. Neto e estava desligado. Eu fui procurar para botar de novo. Paz do Senhor, meu filho. Paz, Edmund. Amanhã eu quero na hora. Amém. Desligou o que era para entrar. Amém. Glória a Deus. Mas Deus sabe tudo. Amanhã dá certo, Edmilson. É verdade. Paz do Senhor a vocês. Paz.